local ficam presos que apresentam mau comportamento. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h04, muito bom dia para você sintonizado aqui nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando com o nosso CBN Esportes, a edição desta quarta-feira, hoje dia 10 de maio, dia de rodada de Série A do Campeonato Brasileiro. Tem muito assunto para a gente conversar. Tem muito assunto sobre, infelizmente, né, a manipulação de resultados. Até onde vai isso no futebol brasileiro? Mais nomes estão surgindo, mais clubes estão afastando atletas, mais provas estão sendo mostradas e divulgadas. Enfim, é um assunto que nos entristece demais e que, infelizmente, está fazendo parte do futebol. E aí, esses sites, eles devem continuar existindo? Deve existir uma liberação? Lembrando que não são eles que fazem a manipulação, e sim os usuários. Quer dizer, é muito assunto que infelizmente está afetando negativamente o nosso futebol. Mas estamos aqui, Carlão de Freitas, ou pelo menos o que resta de nós, Carlão. Bom dia. Bom dia, Pio. É outono. É outono, ar-condicionado, a gente entende tudo isso. Temperatura. Um bom dia para você, um bom dia para o ouvinte CBN. Realmente, né, é muito triste, nós que amamos o futebol, nós que antes de sermos jornalistas somos torcedores, né, então nós temos as nossas paixões, temos os nossos ídolos, e quando você se depara com esse tipo de notícia é muito triste, a cada momento, né, cada hora que eu vou abrir o GE sai um nome. Sai um nome. Cara, é muito triste, sinceramente é complicado. E claro que tem muita coisa que você pode filtrar e tal, mas eu já li a respeito e já ouvi também alguns comentários que dizem assim, por exemplo, não é o jogador... Série A já chegou, tá? Já. Mas jogadores nível Série B, Série C, A2, A3... Eu já ouvi conversa de que é a principal fonte de renda do atleta, cara. Então, você imagina, nós estamos falando há muito tempo, né? A ponta do iceberg. Cara, deve ser um negócio gigantesco. É gigantesco. Porque quando a gente fala de jogador de Série A, o jogador, por exemplo, tá o Santos aí, né? O Bauerman e tal. Um cara como o Bauerman e um cara que joga no Santos, ele não ganha hoje menos de 80 mil reais. Não ganha, não ganha. O cara que joga uma Série A de brasileiro no Santos. Olha, eu tô pra falar pra você que o Bauerman, ele passa dos 100 fácil. Não, eu tô falando assim, o peixe pequeno do Santos. O que chegou agora, que o tá juvenil do Santos, vai na gira do futebol, o jogador, um reserva do Santos ganha nessa faixa. Tô citando o Santos porque o Bauerman aqui para nós de São Paulo é o caso mais famoso, né? Mas tem aí, tá Richard sendo citado. 200 mil é o salário dele no Santos. Aí que a gente fica mais assustado, né? Mas realmente é um momento, para nós, amantes do futebol, é um momento muito triste. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Bom, vamos com as principais manchetes de hoje. Aliás, o Vinícius Moura traz as manchetes dos clubes da capital e mais do Peixe. E claro, tem esse assunto também, Vinícius. O Santos enfrenta o Bahia hoje na Vila Belmiro, um dia depois do clube afastar o zagueiro Eduardo Bauerman pelo suposto envolvimento do jogador em uma manipulação de resultados.
O Peixe terá os desfalques do volante Rodrigo Fernandes e do atacante Marcos Leonardo, que disputará neste mês o Mundial com a seleção brasileira sub-20. Dodi e David Washington serão novidades no Peixe. Santos e Bahia começa às 7 da noite. O Palmeiras enfrenta o Grêmio no Allianz Parque a partir das 9h30. O Alviverde pode preservar alguns titulares na partida. O Grêmio terá o desfalque do atacante Luiz Soares. O Corinthians joga amanhã contra o líder do Brasileirão, o Botafogo, no Newton Santos. O São Paulo também jogará nesta quinta-feira. O duelo do Tricolor será contra o Fortaleza, no Castelão. Boa, Vinícius. E o Palmeiras, só trazendo para esse assunto também, Carlão, o Gabriel Menino registrou uma queixa-crime, porque no jogo contra o Vasco, ele recebe uma bola ali na saída de bola para o segundo tempo, ele vai fazer uma inversão e joga para lateral, quer dizer, com 1 segundo de jogo ele dá uma jogada lá para lateral e houve, por parte de youtubers e tal, um comentário de que aquilo fazia parte também dessa manipulação. O Gabriel Menino registrou uma queixa-crime. Não, agora todos os jogadores... Tudo que for feito. O qualquer jogador coisa, ruim tá ferrado. porque qualquer coisa meio estranha que aconteceu numa partida, assim, uma canelada, um lance nesse sentido como o do Gabriel Menino, um goleiro falhar, e também outra coisa, cuidado com fake news também, né? Porque agora o torcedor que tem... Pô, eu tô vendo torcedores do Flamengo falando do Santos, sabe? Então tem que tomar muito cuidado, saber filtrar, mas agora qualquer lance assim inusitado no mundo da bola vai ter problema. Vai ter problema. Vai gerar alguma desconfiança. Bom, e vamos com o destaque do Guarani, o Bugrão. Bom dia, Júlio Nascimento. Tudo bem, né, Pio? Bom dia para você, para todo mundo acompanhando aqui o CBN Esportes. O Guarani que indiretamente, né, Pio, foi envolvido aí em uma das citações da Operação Penalidade Máxima número 2, porque o jogo contra a Portuguesa foi investigado, mas não envolve nenhum jogador do Guarani. O Vitor Ramos era o jogador em questão que estava sendo investigado. Em relação ao Bugre, se prepara para enfrentar o Sampaio Corrêa no sábado. Ingressos à venda, Pio, R$ 60 a inteira, R$ 30 a meia entrada, para o torcedor que quiser acompanhar a partida sabadão às 5 horas pela 6ª rodada. O técnico Bruno Pivetti tem desfalque. O Henderson, suspenso, está fora. A tendência é que Bruno Mendes e Alan Santos também permaneçam no departamento médico. Por outro lado, Diego Porfírio deve voltar aos treinamentos para ficar à disposição de Bruno Pivetti. Boa, Julião. Fábio Chaib, o seu destaque também, porque os nomes dos atletas, inclusive, que estão envolvidos nessa segunda parte da Operação Penalidade Máxima, os nomes foram divulgados, né, Fabião? Bom dia. Sim, Rafael, bom dia, ouvinte CBN, exatamente, foram divulgados bastante nome, Fernando Neto, o Vitor Mendes, zagueiro do Fluminense, Eduardo Bauer, entre outros aqui, não vou citar todos, mas o Procurador-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, afirmou que os jogadores que estão envolvidos nessa manipulação de jogos do futebol brasileiro podem até ser banidos do esporte, ser banidos do futebol para sempre, viu, Pio? O procurador ainda disse que o Brasileirão, porém, não corre risco de ser paralisado só se houver uma extrema prova que o resultado foi adulterado ou algo assim. Mas como estamos falando apenas de cartões amarelos e vermelhos por enquanto, o procurador do STJD diz que a paralisação do Brasileiro é uma medida extrema que não deve acontecer neste momento. É isso, até porque não... É claro, indiretamente acaba tendo ali uma repercussão ou um envolvimento, Carlão, mas às vezes o cara tomar o cartão amarelo, tomar o vermelho, enfim, diretamente não impacta no resultado do jogo. Indiretamente, às vezes, até alguma jogada assim. Mas a partir do momento que houver um impacto no resultado, por exemplo, como em 2005, claro, situação diferente, ali envolvia apostas, mas o árbitro e tal, né, um bolo danado, aí o campeonato tem que ser paralisado. Vamos ver como é a ponta do iceberg, né? Vamos esperar. Eu aguardo, né? Ou eu torço para que não ocorra esse tipo de problema. Mas hoje a gente tem que esperar de tudo.
envolvendo aí o futebol brasileiro. Eu tô vendo aqui até no Twitter do Vasco da Gama, no Twitter oficial do Vasco, os diretores do Vasco fizeram uma reunião em caráter extraordinário com os jogadores do elenco profissional, fazendo um alerta com relação a esse tipo de procedimento, de apostas, e eu creio que todos os clubes devem seguir o exemplo e pegar pesado com os jogadores. Agora, né, Júlio Nascimento, fica aquela questão, eu pelo menos imagino que jogadores de Série A, de Série B, dos campeonatos regionais que são mais importantes, como uma Série A1 de Paulista, um campeonato carioca, um mineiro e tal, esses atletas levando como exemplo os jogadores que já foram descobertos, a tendência é que isso aos poucos vá diminuindo, pelo menos nesses campeonatos principais, né, Julião? Com certeza, Pio, e eu imagino que esse cenário ocorra porque a descoberta foi feita, talvez, de um jeito inesperado, né? Porque a gente tem que lembrar que tudo isso começa a partir do momento que um jogador se recusa a participar desse esquema, comunica ao presidente do clube lá em Goiânia, que era, por acaso, delegado. Esse presidente, com acessos privilegiados, consegue fazer uma investigação inicialmente ali no primeiro momento, e isso causa toda essa repercussão que aí faz o Ministério Público entrar em ação e conseguir levantar tantos e tantos jogadores envolvidos nessas manipulações. Então, eu acho que isso vai afastar, vai assustar, mas principalmente, o mais importante, vai entregar muita gente que infelizmente está envolvida nesse esquemão, que se tinha uma dúvida, né, Pio, pela quantidade de jogos que nós tínhamos em mente que foram alvos de aliciamento no ano passado, eram por volta de 10 jogos, a gente imaginava que seria algo próximo à máfia do apito, mas disparadamente hoje é o maior esquema de corrupção do futebol brasileiro na história, né? É uma pena. Nossa, muito, muito maior, sem dúvida nenhuma. Bom, na Ponte Preta, você falou que um jogo do Guarani também foi alvo. Na Ponte Preta não teve nada, né, Julião? Por enquanto não, Pio. Nessas duas fases iniciais da Operação Penalidade Máxima, nenhum jogo da Ponte, com a Ponte envolvida com algum atleta diretamente ou indiretamente, foi citado, não. Felizmente, né? Uma boa notícia aí para que a torcedor da Macaca fique tranquilo aí também em relação a essas investigações. Em relação à parte dentro de campo, Pio, a Ponte está se preparando aí para enfrentar a equipe do Londrina no próximo domingo, e a Macaca não perde há 3 rodadas, né? Então vai tentando virar a chave, vem de 2 empates e uma vitória contra o Botafogo, tentando emplacar mais um resultado positivo fora de casa, e o técnico Felipe Moreira segue sem repetir a escalação. Vai comandar o seu 5º jogo e pela 5ª vez vai precisar mexer no time, porque o Felipe Amaral, suspenso, está fora do jogo, Pio. E no futebol internacional, muitas notícias também, Fábio Scheibe. Muitas notícias, Rafael Pio, e hoje é dia de jogão, hein? Após ontem o empate entre Real Madrid e Manchester City, hoje é dia do Derby della Madonnina, lá na Itália. O Milan encara a Inter de Milão às 4 da tarde no San Siro pela primeira partida da semifinal. É o 3º confronto entre os rivais na história da Champions League em fase classificatória. Daqui a pouco eu trago os outros confrontos como foram, viu, Pio? Também no Barcelona, após 15 anos, Sérgio Busquets anuncia a saída do Barcelona ao fim da temporada. Capitão do Barça, o volante espanhol tem mais de 700 jogos pelo clube e 31 títulos conquistados pelo time catalão. O destino dele, de Busquets, deve ser o Al Hilal da Arábia Saudita. Também provável destino do ex-companheiro de Barcelona, o astro argentino Lionel Messi, viu, Pio? Boa, Fabião. Como disse Fábio Scheibe, ontem a primeira partida entre Real Madrid e Manchester City, Carlão, 1-1. E o que joga Vinícius Moura é digno de geladeira, como diria Júlio Nascimento. O Vinícius Moura joga bem, Pio. O Vinícius Júnior, falei Vinícius Moura. Será que no rachão do Vinícius Moura? Não, o Vinícius Moura não. O Vinícius Moura não serve nem pra enfim, qualquer posição. Vamos mandar pra ele. Não serve. Eu vou mandar aqui. Não serve. Mas, Pio, brincadeiras... Só explicar, Júlio Nascimento disse... Como foram suas palavras, Julião? Que se o Vini não fosse o melhor do mundo... Eu sou uma geladeira
branca, aquela de 4 portas que tem um filtro de água ainda, sabe? Que golaço, né? Ah, pelo amor de Deus, Nossa, cara. E como ele joga. O do De Bruyne foi bonito também, mas do Vinícius Júnior é sensacional. Cara, esse menino é impressionante. Ontem até no Arena nós falávamos, né? Tudo que ele tem passado na Espanha, esses atos de racismo, adversários xingando, torcida adversária xingando, e ele mantém o nível técnico lá em cima, faz gol, responde com boas atuações. Que coisa linda. Ontem foi gostoso de ver o Vinícius Júnior marcando este gol tão importante. Pena que o resultado para o Real Madrid não foi tão bom, né? O Manchester empatou, leva o jogo lá para a Inglaterra. Resultado em aberto, mas por decidir em casa eu vejo o Manchester com um pouco mais de vantagem. Até aposto realmente no Manchester City. Agora, sem aquele atropelo, né? Não, sem aquele atropelo e possibilidade aberta do Real também conquistar a classificação para a final. No ar o CBN Esportes Campinas, com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, a produção de streaming é de Daniel França. Apresentação, Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente já volta. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. A Artimanhas Empreendimentos Culturais possui mais de 40 espetáculos de teatro em repertório e é referência em teatro infantil no estado de São Paulo. Diversos shoppings, teatros, clubes, resorts e eventos corporativos contam com as soluções teatrais de alta qualidade da Artimanhas, que já ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores ao longo dos anos. As informações sobre a companhia e atrações estão no site da Artimanhas, amanhas.com.br, e no Instagram, @amanhas.com.br. Trânsito. 11h21, Thaís Azevedo chegando com informações sobre o trânsito. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Rafa, Carlão, todo mundo que está ouvindo a CBN. Rafa, vou começar falando da Rua Doutor Buarque de Macedo, que tem trânsito carregado desde a Rua Fonelense até a Avenida Imperatriz Leopoldina por conta de obras no local. No restante da via, são boas as condições. Pela Doutor Teodoreto de Almeida Camargo, o motorista segue tranquilo, sentido Vila Nova e sentido Taquaral. Quem segue ali pela Avenida Júlio Prestes tem lentidão na chegada ao Balão do Bela Vista, sentido centro, no sentido Rodovia Dom Pedro, motorista segue sem dificuldades. A Avenida Doutor Heitor Penteado tem excesso de veículos somente ali na chegada à Rua Vital Brasil, sentido Arautos da Paz. Mas no restante da avenida, motorista segue tranquilo. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã. É movido por condições especiais de pagamento? A Toyota também. Tem Hilux Power Pack com condições exclusivas para CNPJ produtor rural. E o melhor, a pronta entrega. É a sua chance de comprar sua Hilux Power Pack. Aproveite! A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas. Aqui se faz o futuro.
A Prefeitura de Amparo investe forte na melhoria, modernização e ampliação da segurança pública. A instalação de mais de 400 câmeras em pontos estratégicos tornará Amparo o município com o maior sistema de videomonitoramento do estado de São Paulo, proporcional ao número de habitantes. Mais segurança para Amparo e mais qualidade de vida para você. Mais informações nas redes sociais e no site amparo.sp.gov.br. Prefeitura da Estância de Amparo. Governo de transformação. Empresário, estamos próximos de um dos maiores eventos de varejo e empreendedorismo do país. A 11ª edição do Retail Conference acontece no dia 23 de maio no Expo Dom Pedro. Desbloqueie o potencial da sua empresa e explore os ecossistemas do varejo junto com a SIC. Se você busca por atualizações, novos conhecimentos e oportunidade de networking, não perca essa chance. Garanta sua vaga antes da virada do lote. Acesse www.retailconference.com.br ou fale diretamente com a Associação Comercial de Campinas. CBN Esportes Campinas. Grande Emerson Santana mandando mensagem aqui pra gente. Bom dia, valeu meu amigo. O Rangel Ribeiro tá mandando aqui, ó. Bom dia, pessoal, sou contra esses sites de apostas, mas por outras razões. Agora, atribuir culpa desses escândalos aos sites de apostas é o mesmo que dizer que a culpa do roubo do carro é do proprietário do carro e não do ladrão, concordo. Sim. Reforço que sou contra sites de apostas, mas por outras razões. Falta de pagar impostos, falta de transparência, etc. Concordo total, Rangel. Porque o que acontece, gente, é que assim, não são os sites que manipulam o resultado. Ou o resultado não, a situação. São apostadores que se aproveitam de situações que existem lá no site para aliciar atletas e vamos usar um exemplo aqui, vai ter 5 escanteios no primeiro tempo. O cara, um apostador, alicia um jogador e fala, chuta para escanteio toda hora porque aí eu vou ganhar tanto na aposta e você ganha parte disso. Também, agora, esse lance de falta de recolhimento de imposto e tudo mais, concordo, Carlão. E já há uma discussão muito grande para que isso seja revertido. Sem dúvida alguma. O pessoal ficou um pouco assustado porque estes sites tomaram conta, né, do mundo esportivo, não só do futebol principalmente, mas outros esportes também. Equipes patrocinadas, campeonatos patrocinados. O Fabião falou, acho que a Série B, né, o Name Rights é uma aposta, é um site de aposta. É uma aposta e agora a CBF quer colocar o logo dessa empresa nos uniformes de todos os times da Série B. E aí vai contra porque muitos times já têm outras casas de apostas como patrocinador e o patrocínio master, diríamos, do campeonato seria uma concorrente. A própria ponte, né, Fábio? Exatamente. Nossa, hoje acho que todos os clubes têm, né? Se não é um patrocinador master, mas pelo menos tem algum na manga e tal. Realmente. Mas eu tô com você, tô com o nosso ouvinte também. Não tem nem o que tirar desta observação. Oi, Julião. Sabe um mecanismo, né? Eu concordo com o ouvinte, acho que ele foi muito feliz, né? Em relação a isentar a culpa dessas empresas, embora também concorde que tudo tem que ser feito com uma regulamentação muito detalhada, mas o que essas casas de apostas poderiam ajudar é criar uma espécie de alerta, CBF, Ministério Público, tem uma aposta aqui, um valor, por uma combinação que é estranho, então vale a pena monitorar. É muito fácil criar esse tipo de mecanismo, porque, repito, tudo só veio à tona através da denúncia de um jogador que se recusou e avisou um dirigente que avisou o Ministério Público. Isso não partiu propriamente dito da casa de apostas, né? Então acho que se eles criassem esse mecanismo de defesa, seria bom inclusive para eles, né, Pio? Com certeza, porque às vezes os caras acham lá... Relacionam, né? Tem uma aposta de 100 mil reais que o jogo da Ponte, o jogo do Guarani e o jogo do Vila Nova vai ter 5 escanteios no primeiro tempo em cada um deles, ou vai ter 3 cartões amarelos. O cara apostou 100 mil reais nisso? Tem alguma coisa errada. No mínimo estranho. No mínimo estranho. No mínimo estranho. Realmente... O problema é que essas empresas não são sediadas no Brasil, né? São sediadas em paraísos fiscais, né? Por isso que tem essa briga aí do governo querer trazer essas empresas para o Brasil. Elas são sediadas nos paraísos fiscais, só que tem uma equipe gigantesca aqui.
Inclusive, né, a equipe de TI, enfim, toda a estrutura os caras montam aqui. É só a sede fora para que não recolham impostos, né? Realmente o futebol fica difícil até para o juiz, concordam? Mas é uma mente, acho que ele quis dizer, fraca desses jogadores. Quem mandou essa mensagem aqui não deixou o nome. É o Derivaldo, grande Derivaldo, é isso mesmo, meu amigo. O Thiago tá mandando aqui, ó. Bom dia, caros. Como disseram, isso é apenas uma ponta do iceberg. Se fizerem a função, verão. Se vierem a fundo, verão que jogadores, empresários, cartolas, juízes de futebol, não vai escapar ninguém. Pio, um técnico pode cair por um cartão. Depois de descobrir esse esquema, até aquele lance do Rodrigo no jogo em que a Boticá está sob suspeita. Mas ele põe risadas. O Thiago tá tirando sarro. Agora cada um vai apontar. Eu tô vendo na internet, tá bombando vários lances bizarros aqui envolvendo jogador de futebol. Muito. Agora cada um vai... Porque se você for procurar bizarrice num jogo, vai encontrar. Nossa, jogo é o que mais tem, né, Fábio Scheib? Desculpa interromper outra vez, mas ontem eu estava no Arena, um ouvinte mandou uma mensagem muito, muito interessante. Falou, e se em vez dos jogadores, esses apostadores e tudo mais, começarem a ir nos árbitros, né, também? Porque daí o buraco começa a ficar mais embaixo, né? Se o árbitro dá cartão para um, dá cartão para outro. O ouvinte trouxe essa pergunta, né? Essa curiosidade. Imagina se começarem a chegar nos árbitros, isso também, o que não daria, né? É uma possibilidade também, enfim. É muita coisa que, infelizmente, a gente ainda vai ter que falar, né, muito sobre esse assunto. Ô, Carlão de Freitas, que jogo você assistirá hoje à noite em seu palacete? Eu até brinquei hoje no Campinas, né, pela manhã com o Gui, com a Carol. É que eu não gosto tanto de futebol, mas a quarta-feira, para quem gosta, tá sensacional. Eu vou priorizar os paulistas, né? Eu faço assim, Bragantino e América, Santos e Bahia. Apesar que nesse horário eu vou estar no meu futevôlei. Aliás, hoje é o meu retorno, depois da lesão. Hoje é o retorno e amanhã é a nova lesão, viu, Júlio Nascimento? Amanhã tem avaliação do departamento também. Isso, Mas no final de semana. Quarta-feira é dia de futebol, Carlão. Pô. Então, aí esse eu vou ficar, esses dois das 7 eu fico mais no meu retorno para casa, os melhores momentos. Aí a partir das 8, já estabelecido no meu lar, vou no Flamengo. O Flamengo é sempre uma atração, eu gosto de acompanhar os jogos do Flamengo. Fluminense e Cruzeiro também é um jogaço às 9h30, e Palmeiras e Grêmio. Eu faço assim, por exemplo, Cruzeiro e Fluminense, Palmeiras e Grêmio, que são simultâneos. Tiro de meta, eu troco. Volta. Mas só no tiro de meta. Tá. Se é impedimento, eu continuo. Tá. Só quando é tiro de meta, eu vou pro jogo. Entendi. Dá tempo demais. ainda, Valmir? Ou já vamos sair? O bom é que esses horários, eles não ultrapassam muito às 11 da noite. Porque a partir das 11 da noite, Júlio Nascimento, não tem jeito, né? Aí o futebol vai ficar de lado, hoje. cara. Pelo amor de Deus. Hoje tem jogo 5, né? De Lakers e Golden State. Muita expectativa em relação a esse jogo. Tá muito bom, Pio. Tá uma série muito legal. Hoje eu postaria, inclusive, em vitória do Golden State para ter jogo 6. Tá muito legal ver essa disputa do LeBron James com o Stephen Curry. Bom demais a partir das 11 da noite. Repórter CBN, a gente já volta. Repórter CBN. Quarta-feira, 10 de maio de 2023. O Ministério da Fazenda finaliza nesta semana medidas para enquadrar empresas de e-commerce. O governo federal quer que as companhias paguem os tributos devidos e respeitem a legislação brasileira. Uma lista de ações será encaminhada às empresas que poderão aderir a uma espécie de plano de conformidade, segundo o jornal o Globo. A ideia surgiu depois da polêmica criada pela intenção do governo de acabar com a isenção de $50 nas remessas de itens importados de
de pessoa física para pessoa física. A Receita Federal acredita que, com a prática, as plataformas de comércio eletrônico estrangeiras conseguem burlar o pagamento dos impostos. Foi retomado agora há pouco o julgamento dos 2 integrantes da torcida organizada do Cruzeiro, Máfia Azul, acusados de um assassinato e 8 tentativas de homicídio em 2021. 13 pessoas ainda devem ser ouvidas. Os homens teriam interceptado um ônibus de transporte coletivo para atacar torcedores do Atlético Mineiro depois de um jogo entre os times. O deputado republicano Jorge Santos foi detido. A informação é do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Filho de brasileiros, o parlamentar é acusado de fraude, lavagem de dinheiro e roubo de fundos públicos. Ele se entregou num tribunal de Nova York. A eleição de Jorge Santos, em novembro passado, chamou a atenção pelo fato dele ser o primeiro integrante do Partido Republicano abertamente gay a concorrer e conquistar uma vaga na Câmara dos Deputados. Após o pleito, a imprensa americana revelou que o parlamentar tinha inventado uma série de informações sobre a vida pessoal e profissional dele. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Presenteie sua mãe com o melhor self-service por quilo de Campinas. Almoço especial Dia das Mães, com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, bacalhau, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária, além de uma mesa de sobremesa variada com tortas doce, pudins, mousses e frutas. Ou peça delivery. Almoço especial do Dia das Mães é no Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. A campanha do Agasalho 2023 precisa da sua ajuda. A sua atitude vai aquecer o coração e o corpo de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. Dia das Mães é na Ceasa Campinas. Todas as mães adoram receber flores nessa data tão importante, pois as flores são o presente que mais toca ao coração. A Ceasa Campinas realizará no Mercado de Flores, no sábado, dia 13 de maio, das 8 às 14 horas, evento em comemoração ao Dia das Mães e contará com diversas atrações, entre elas música ao vivo, brinquedos infláveis gratuitos e diversos brindes e sorteios. Traga sua família! CBN Esportes Campinas. 11h36 e com muita participação chegando aqui. Bom dia, meus amigos. Com toda essa polêmica dos sites de apostas, eu só não entendo a matemática. Cada dia surgem mais e mais sites, o que para mim significa que estão fazendo dinheiro ao mesmo tempo. Essa operação, que pode ser só a ponta do iceberg, é um paradoxo. Os sites estão ganhando ou perdendo dinheiro? Forte abraço, é o Jorge Martinez de Itu, sempre na escuta. Ô Jorge, obrigado. Não, os sites ganham muito. Muito, muito, muito. Até porque o que eles pagam é em cima do que eles recebem. Então, eles sempre têm a margem de lucro. Eles nunca pagam mais do que eles recebem, mesmo que tenham um apostador que ganhe um valor tão alto assim, é sinal de que eles ganharam muito mais. Tá explicado porque a Ponte foi campeã. Manipulação, certeza. Quem tá mandando aqui é o Luiz, obviamente, com a camisa do Guarani, tá tirando sarro aqui, meu Carlão. Aí fala pra ele assim, aquele tapa do Leão foi meio estranho no Careca, né, em 78. Faz parte, é isso aí. Ah, meu Deus do céu. O Fernando mandou bastante coisa aqui, ó. Eu vou dar uma resumida daqui a pouco e aí vou ler. O Cris Salvione, bom dia a toda a rapaziada. Por mim, pelas condições do nosso Corinthians, pode acabar e começar de novo o campeonato. Acho que é melhor mesmo. Pro Corinthians, vamos falar assim, não, anula o campeonato 2023 e vamos começar de novo, porque tá feio, hein, Carlão? Tá feio. Segunda-feira acompanhei o jogo. É um time que tem muitas limitações. Quando não tem o Renato Augusto,
fica muito abaixo dos adversários, se encontra numa situação complicada. O extracampo do Corinthians também não está legal, isso acaba interferindo também na preparação, entra no vestiário. Não é um momento legal, não. Pega o Botafogo agora, no Rio de Janeiro, o Botafogo todo empolgado, situação complicada do Coringão. Bom dia, parabéns pelo ótimo programa. Vocês já imaginaram se fossem investigar todos os jogos? Tem jogador que até chora para tomar um cartão amarelo. Daniel de Souza, é mais ou menos isso mesmo, meu amigo. Cara, agora até todo mundo aqui, que profissão? Ah, eu sou jogador de futebol, então você tá Já pensou quando o David errou aquele gol debaixo da trave há 15 anos? Nossa. O Giovanni tá mandando aqui a mensagem pra gente. Valeu, Giovanni. Surgiu mais um nome, viu, Pio? Oi? Oi? Como que é, Fabião? Surgiu mais um nome. Agora o GE acaba de... Surgiu mais um nome agora. O GE acaba de postar aqui que ex-Fluminense está... Ih, Fabião, agora só porque a gente conversou aqui Só que ele não entrou no jogo. Tá, só porque a gente conversou no interno aqui que tava legal sua conexão, ficou ruim agora, Fabião. Se você conseguir refazer, eu inclusive não entendi o nome. É o Natan que ele falou? Natan, né? É o Natan. Natan do ex-Fluminense, ex-Grêmio. Eu não sei o jogo em questão, Pio, dá até pra dar uma olhada aí. Fortaleza e Fluminense, né? Se eu não me engano. Isso, perfeito. Que coisa. Mais um nome. Agora muitos vão começar a surgir. Só mais uma mensagem aqui, que são muitas chegando, gente. Obrigado, viu? Isso é um bando de criminosos. A CBF deve criar urgente um disque denúncia para os envolvidos em partidas de futebol e prender esses bandidos. Jogadores são ameaçados se não participam dessas falcatruas. É o Nilson Menegasso. Eu até agora não vi nenhum caso de jogador que não quis participar ser ameaçado. Já teve casos de ameaças a jogadores que aceitaram e não fizeram o que haviam prometido. Nos prints do Bauerman tinha, né? Ele merece morrer, essas coisas. E tem jogador cobrando também, né? Ontem as conversas, por exemplo, do Nino Paraíba, tinha mais um jogador do América, acho que o Mateuzinho, onde eles cobram também os apostadores, né? Então... Claro que existem diferentes tipos de aliciamento, né, Pio? Aqueles mais cautelosos, tentando ver qual é do jogador. Enfim, é uma história muito triste, que tem muitas pontas tristes também, né? Muito, muito. Bom, vamos falar de coisa alegre. Vamos falar de Ponte Preta. Tem certeza, Rafael Pio? Falar de coisa feliz. Fala do Palmeiras, então. O Felipe tá pensando em mudar esquema pro jogo contra o Londrina, Júlio Nascimento? Tá pensando. Quando você falou, vamos falar de coisa boa, eu pensei que ia ser aquele velho antigo comercial, né? Daquela filmadora lá. Eu até assustei. Mas vamos falar de Ponte, Pio. Eu acho que o clima na Ponte, aos poucos, está melhorando. Acho que na última semana aí o saldo foi comemorado, né? De 6 pontos, a Ponte ganhou 4, venceu o Botafogo na terça-feira, empatou com o Ceará. Na avaliação do Felipe Moreira, jogando bem. E o técnico da Ponte disse na entrevista coletiva, até nós destacamos hoje no GE, Pio, que o Felipe, ele quer focar agora na posse de bola. Ele corrigiu o sistema defensivo da Ponte, era uma prioridade do Felipe sofrer menos gols, e a Ponte está a 2 jogos sem ser vazada, e agora tem essa questão de criar mais situações, e uma das estratégias citadas, inclusive depois do jogo contra o Ceará, do Felipe, é justamente ter mais posse de bola, circulação. Ele vai trabalhar para isso. Só que o grande problema, um dos problemas para a Ponte aí do Felipe, tem sido a rotatividade do elenco, e nem mesmo por uma opção do técnico, mas sim por uma necessidade. O Felipe vai para o seu 5º jogo, Pio, no comando da Ponte, e pela 5ª vez ele vai precisar mudar. Felipe Amaral, suspenso, está fora do jogo, então ele abre uma vaga no meio-campo. Amaral, fora, mas com o Leonaldi provavelmente titular. O Leonaldi entrou no decorrer do jogo, né, com a necessidade da alteração depois do Eliel sentir, vai jogar como titular na vaga do Amaral. Existe a possibilidade da volta do Fábio Sanches e do Elvis, jogadores que estão sendo acompanhados. Expectativa pelos exames do Edson,
e do Eliel, além do Pablo Diego, os 3 com desconforto muscular. Então a lista de desfalques da Ponte tem atrapalhado muito o Felipe Moreira neste momento. E uma informação importante, Pio, quentinha, é que a Ponte iniciou o pagamento da premiação, né? O Lupe até trouxe aí nos últimos dias que a Ponte iria realizar esse pagamento, um valor aproximado de R$600 mil de premiação. Os primeiros a receberem esse valor foram jogadores. E os próximos serão staff, comissão técnica e demais membros do departamento de futebol. Então, até sexta-feira, a Ponte deve já alcançar todos envolvidos na conquista da Série A2 do Campeonato Paulista, Pio. O que você faz com que você mantenha o atleta com aquela sensação de que está tudo ok, está tudo certo, e isso interfere dentro de campo, cara. Opa, aliás, para os jogadores de Ponte Guarani, podia ter um derby a cada semana, né? Porque aí era só pingando na conta. É impressionante, né? Como as diretorias acertam coisas atrasadas em véspera de derby. Pelo amor de Deus. Aí pros dois, hein? Pros dois. Lá no Guarani, o noticiário é do mesmo jeito. Vamos antecipar na semana que vem e tal. Poxa, podia ter um derby a cada semana que estaria tudo em dia. Que coisa maravilhosa, sensacional. Rafael, é brincadeira, cara. É verdade. Uma cultura em Campinas que eu vou falar pra você, viu? Tem uma notícia, o Londrina já mandou embora o técnico Alexandre Galo, próximo adversário da Ponte, provavelmente o Londrina aí com técnico interino no próximo domingo no Estádio do Café. Com relação à posse de bola, é meio assim, é incoerente, porque a maneira como a Ponte Preta joga, hoje um pouco mais retraída, né, com jogadores mais defensivos, ou um esquema jogando mais atrás da linha da bola, dificilmente ela vai ter mais posse, né? Porque contra o Ceará foi assim, o Ceará, claro, uma equipe mais qualificada, normalmente a equipe mais qualificada ela fica mais com a bola, é uma tendência, né? Não é uma regra, mas normalmente isso acontece. Então vai ser difícil o Felipe Moreira tentar assim, combinar o sistema de jogo um pouco mais defensivo ao mesmo tempo com a posse de bola. Se ele conseguir isso, realmente está de parabéns. E não estou falando de uma maneira irônica, não. Realmente é de verdade. Porque defensiva, quando você está jogando mais precatado, naturalmente o adversário fica com a bola e a posse no final do jogo fica com o adversário que tem um outro sistema de jogo. Defensivamente, Pio, Julião, a Ponte se acertou. São 2 jogos sem tomar gols, eu acho que isso precisa ser salientado também. No jogo contra o Botafogo, um esquema com 3 zagueiros. Contra o Ceará não foi, né? Contra o Ceará não foi o esquema com 3 zagueiros, mas um time muito forte no meio campo. Tanto é que quando ele abre mão do Eliel, ou ele pede o Eliel, ele coloca o Leonaldo, não como um volante, o Léo mais aberto pela direita, mas é um jogador com característica defensiva. E poderia ter colocado um outro jogador mais ofensivo naquele momento, mas ele optou pelo Leonaldo, o que defensivamente deu certo, ofensivamente nem tanto, mas a Ponte ela vai precisar encontrar assim essa fórmula mágica da parte ofensiva. Defensivamente, creio que acertou a casinha. Agora ela precisa corrigir o esquema ofensivo, também entendendo que não pôde contar com o Elvis nos últimos jogos, e o Elvis é um personagem importante, essencial no esquema ofensivo da Ponte, mas mesmo tendo um time limitado, aos pouquinhos a Ponte vai ganhando uma outra cara. Não do agrado da torcida, um jogo mais defensivo, mas eu até entendo em virtude da limitação técnica do elenco. Então, um pouquinho de paciência para o torcedor, mas tem aí as suas virtudes com o esquema um pouco mais fechadinho. Ponte Preta e Londrina, que você acompanha, claro, aqui na CBN Campinas no final de semana. Intervalo, já a gente fala do Guarani e dos clubes de São Paulo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. O Mário Gatinho está de portas abertas. O primeiro hospital público infantil de Campinas chegou, com novos leitos, centro cirúrgico, UTI e todo
todo o cuidado de uma equipe que acolhe e leva a dignidade que os pais e as crianças merecem. A especialidade do Mário Gatinho é cuidar de crianças que precisam de atendimento médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Mário Gatinho está de portas abertas. Prefeitura de Campinas. Empresário, estamos próximos de um dos maiores eventos de varejo e empreendedorismo do país. A 11ª edição do Retail Conference acontece no dia 23 de maio no Expo Dom Pedro. Desbloqueie o potencial da sua empresa e explore os ecossistemas do varejo junto com a SIC. Se você busca por atualizações, novos conhecimentos e oportunidade de networking, não perca essa chance. Garanta sua vaga antes da virada do lote. Acesse www.retailconference.com.br ou fale diretamente com a Associação Comercial de Campinas. Olá, tudo bem com você? Eu sou Milton Jung, estou aqui ao lado da Cássia Godoy, porque nós temos um convite muito especial para fazer a você. Nesta quinta-feira, Milton Jung, Leni Quirilos e eu vamos lançar os nossos livros em Campinas e esperamos por você. Escute, Expresse e Fale. Sou Mulher, Sou Líder. Os 2 livros serão lançados em conjunto nesta quinta, 7 da noite, Livraria da Vila, no Shopping Iguatemi. E antes, claro, aquele bate-papo gostoso com os ouvintes, Cássia. Nós esperamos todos vocês. Até lá. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. 11h49. O Thiagão ainda brincou aqui, falou que o Rui Rei tá lascado. Agora. Tô com medo até dos campeonatos da imprensa aí. O nego fez muita jogada ruim, jogada bizonha. Vai ser investigado, hein? A jogada da imprensa, Júlio. Aí tá todo mundo envolvido. Ah, não, aí tá todo mundo recebendo grana. Se for depender de lance ruim. Nossa! Não, no caso da imprensa, pode jogar valor alto, ó. Eu pago tanto se você fizer gol, porque mesmo assim vai ser muito difícil. O difícil é um incentivo, né? A famosa a mala positiva. Eu lembro que quando o Red Bull fez um campeonato lá da imprensa, que era muito legal. O primeiro jogo, o André Berenguel dá um passe pra mim, Carlão, mas ela veio açucarada, Carlão. E aí? Assim, de frente pro gol, cara. Final da história. Não, eu quis estufar a rede, eu furei. Mas furei mesmo e caí de costa, porque quando eu fui chutar muito forte, as 2 pernas foram pro alto. Deus do céu. Caí de costa. Berenga. Berenga. Foi o dia mais vergonhoso da minha vida esportiva. Bom dia, estou na boleia do meu caminhão, ligadinho no programa. Parabéns, vocês são nota 10. Sempre que posso, ouço o programa. É Rinaldo, lá de Tatuí. Grande Rinaldo. Obrigado, meu amigo. A manipulação no futebol sempre existiu. O Corinthians levou o título da Ponte. Está saindo muito cartão nos jogos, principalmente na Série B. Estou torcendo pro Gé parar de levar cartão e fazer os gols da macaca. Quem mandou essa mensagem aqui pra gente foi o nosso querido amigo Ailton Ferreira. E o Guarani tem a Bolívia querida pela frente e, claro, uma semana toda aí pro Pivete trabalhar esse time, Julião. Exatamente, Pio, e precisa dessa semana por conta dos desfalques, né? O Guarani tem sofrido muito também, assim como a Ponte, com a questão dos desfalques. Tem a volta do Diego Porfírio, uma opção nova aí para a lateral esquerda, inclusive o Diego, antes de se machucar, estava sendo cotado para ser titular contra o Ituano. Aí ele se machuca, sofre esse desconforto e por esse motivo ele acaba não jogando, mas fica à disposição. A notícia ruim, Pio, é que o Alan Santos teve um estiramento na panturrilha, então não é uma lesão simples. Vira uma dúvida não só aí para o jogo contra o Sampaio, mas possivelmente para o derby. E o Bruno Mendes, o Guarani ainda não se pronunciou do grau da lesão na panturrilha do Bruno Mendes. Isso de fato foi só um desconforto ou se há uma lesão. Então a gente aguarda o treinamento de hoje para saber se o Bruno Mendes vai participar da atividade ou se ele está 100% no departamento médico. Sem dúvida nenhuma, a principal preocupação aí da comissão técnica neste momento. Outro desfalque para o Guarani. O volante Wenderson recebeu o 3º amarelo, está fora do jogo, abre uma brecha aí no meio campo do Bugre, que o Bruno Pivete vai avaliar as opções até o jogo de sábado. Ingressos à venda para o torcedor, R$60 a inteira, R$30 a minha entrada. Lembrando que o Guarani tem feito uma campanha para atingir até sábado
é a marca aí dos 3.000 sócios torcedores adimplentes. O Guarani está muito próximo aí dessa marca e o clube tem impulsionado aí, né, o seu torcedor a, de fato, virar sócio para economizar no saldo aí durante o mês, né, pagando um valor menor, tem acesso aos jogos ao invés de pagar de forma avulsa aí para entrar nessas partidas. E só aproveitando, o Carlão citou rapidamente aí que ontem, né, eu trouxe a informação sobre a questão financeira do Guarani. Um rápido ajuste na informação, Pio, é que o Guarani iniciou os próximos pagamentos na segunda-feira, mas ele tem até o prazo do dia 15 para deixar tudo certo aí entre elenco, com salário CLT e direitos de imagem. Mas permanece aquela informação, até o dia 15 a ideia é pagar tudo, CLT e direitos de imagem. O prazo, inclusive, para direitos de imagem vai até dia 20. Então, se o Guarani prorrogar esse prazo, não estará atrasando o direito de imagem, não. Mas a ideia internamente é essa, para chegar até tranquilo na semana do derby, sem nenhum problema, viu? Muito legal. E a gente sempre ajuda também aqui falando, né, incentivando o torcedor a ser sócio campeão, no caso, que é o nome do programa Sócio Torcedor do Guarani. Deixa eu só dar uma dica pro pessoal lá do marketing do Guarani e tudo mais. No site diz que só tem 1.000 sócios adimplentes. E queira ou não queira, Carlão, quem olha isso, quanto mais você vê o número crescer, e são mais de 2.700, como trouxe o Júlio, a informação. Se você olha no site, tem só 1.000, você fala, o programa não deve ser legal, não vou aderir, não. Então é legal dar uma atualizada, coloca lá, sócios adimplentes 2.700, tá contando como 1.000 apenas aqui. Oi, Julião. Exatamente. Perdão, Carlão, só para explicar, né? Tem um site à parte, né, que é só, posso falar, né? Claro. Campeão.com. Esse tá atualizado, 2.756. Acho que seria muito simples corrigir isso, né, Pio? Talvez você criar aí um redirecionamento. Sim. Não sei, mas o atualizado é sociocampeão.com. Boa. Até porque, olha só, quando você procura no Google, por exemplo, o que aparece primeiro aqui é o guaranifc.com.br/sócio-campeão, quer dizer, e tá lá, ó, site oficial, quer dizer, e está registrado no domínio do Guarani. Então o pessoal ou tira essa página, enfim. Boa, Julião, boa, trazendo aí essa informação. Porque o torcedor, sem dúvida nenhuma, empurra o time, Carlos. Sem dúvida. E também outra coisa, né? Um recado para as diretorias, é claro que depende muito da questão financeira, mas a própria campanha do time nas competições, ela também impulsiona. O Guarani, independente do que aconteceu nas últimas rodadas, nas duas últimas, mas faz uma boa Série B. E também cabe ao clube promover ações, não só ficar que bate escanteio, que bate pênalti e tal, promover ações, muitas ações, para que realmente atraia aí o torcedor para se tornar sócio. Pio, jogo difícil contra o Sampaio Correia. O Sampaio vinha mal na Série B, conquistou uma vitória sobre o Juventude. Um personagem importante dessa vitória foi um cara que nós sempre perseguimos, né? Lembra de Marcinho? Sim! Mas perseguimos muito em culpa do que ele também apresentava, e ele reconhece isso. Eu acabei lendo algumas matérias do Marcinho lá, que fez um dos gols contra o Juventude, ele falando que deu uma desviada na rota aí, agora no Sampaio Correia, mais uma vez é um recomeço aí na carreira, e é um jogador de qualidade, vai querer mostrar, né, para o Guarani que tinha até condições de ter permanecido. Mas um jogo difícil, voltas importantes, né? O Diego Porfírio vinha numa caminhada boa, mesmo não sendo um titular, mas participou bem, principalmente daquele jogo contra o Avaí, né? Que ele faz uma trama, um trabalho importante ali, interessante com os atacantes do Guarani, participou de maneira efetiva, gol do Regis e tal. E é importante a volta desse atleta. Agora, sinceramente, esse negócio de panturrilha, como o Júlio disse, eu não sou médico, nada, mas eu sou especialista em lesão porque eu sofro muito com isso. Eu acho que o Alan Santos, mesmo sendo atleta, difícil participar do derby. E eu dei até aí, contra o Sampaio já está descartado. Eu até falei com o Pio aqui, Julião, eu creio assim, entendendo um pouco da rivalidade Ponte-Guarani, eles vão levar o Bruno Mendes, acho que contra o Sampaio ele não joga, eles vão levar o Bruno Mendes, essa dúvida. Como dúvida até momentos antes da partida no Moisés Lucarelli. Eu tenho certeza disso, né? O grande ponto é entender só a gravidade da lesão, né? Porque panturrilha, né, Carlão, são várias possibilidades. No caso do Alan Santos, por exemplo, estiramento um pouquinho mais complicado, né? Geralmente se demora um pouco mais.
como o Guarani não cita prazo, é difícil até projetar. Mas eu tô contigo nessa. Acho que o Bruno Mendes está fora do jogo de sábado, até porque ele está pendurado, assim como o Matheus Barbosa. Mas aí fica a dúvida para a semana do derby. Boa. O Fábio Scheibe, é óbvio que tecnicamente as atenções estão muito voltadas para Real Madrid e Manchester City. Só que o clássico que tem hoje pela Champions, pelo amor de Deus, hein? E tem história, né, Pio? O clássico de La Madonnina, o clássico de Milão, entre Milan e Internazionale de Milão. E vamos relembrar um jogo de 2003, onde já se enfrentaram na semifinal de 2003, confronto que o Milan levou a melhor na semifinal. Depois de 2005, de novo, nas quartas de final, o Milan acabou passando pela Inter, esses dois confrontos já realizados pela Champions League. E hoje, Inter de Milão, quer dizer, Milan é o dono da casa hoje. O Milan e a Inter de Milão se enfrentam às 4 horas da tarde no San Siro. Primeiro jogo dessa semifinal. Jogaço que a gente vai acompanhar aqui, bem na hora do Arena também. O clássico de La Madonnina. Quem vence hoje, Fábio Scheibe? Não se classifica. Quem vence hoje? Milan. E aí, Júlio Nascimento? Milan. Tô com o Fábio nessa. Milan, Carlão? Acho que vai... eu também. E tradicionalmente também não tem nem comparação, né? Nossa. São rivais, a Inter possui aí títulos. É mais ou menos United contra City, Carlão? A tradição? Não, acho que a Inter ela é bem mais tradicional que o City, né? Assim, comparando City e United. A diferença. E o United tá louco, a diferença de tradição é abissal. Agora, a Inter e Milan, não. Existe sim um certo. Vou dizer um certo equilíbrio. É que o Milan, mundialmente, ele produziu mais que a Inter, né? Sim. E o Carlo Ancelotti ontem, né, Pio, na saída do jogo do Real Madrid, foi entrevistado por uma repórter italiana. Ela perguntou se podia fazer umas perguntas sobre o clássico. Ele falou sobre o clássico, que ia ser um jogão e tudo mais. E no final falou Força Milan ainda. Sensacional. Jogador e treinador do aniversário dele na final, né? Hoje é aniversário de Lucha. Lucha, 71 anos. Ai, como eu desejo coisas boas pra você, Lucha, mas tá tão difícil, cara. Lucha, pô, fechou, mas, cara, é uma figura. Ainda bem futebol, que só joga amanhã, né, Júlio? Porque senão ele ia ter um presente amargo. Com mais tempo, qualquer dia, eu vou explicar por que considero o Luxemburgo o número 1 da história dos técnicos do Brasil. Sensacional. Vamos ter essa resenha. Vamos lá. Ó, Antônio Lupe tá no DM hoje, hein, gente? Por isso que não tá com a gente. Abraço, até o Arena CBN, Julião, Fabião. Valeu, Carlão. Valeu. Ouvintes, a gente volta às 4 com Eliel Almeida e o Arena CBN. Tchau. CBN Esportes Campinas.